Boa tarde, Gustavo, Giovana. Boa Tudo tarde. bem? Sim. Tudo tranquilo? Todo mundo de apostila na mão? Sim. Então, deixa eu colocar aqui a apostilinha para vocês acompanharem. Não tem apostila ainda. Quem tiver sem apostilinha, vai acompanhando aí no caderno, tá? Vai anotando no caderno. Deixa eu ver aqui para cá. Que regulações. Deixa eu procurar aqui. Ficaram exercícios da última aula para nós corrigirmos. Vê se dá para enxergar aí, pessoal. Dá para ver aí a apostila? Sim. Ficaram exercícios de ontem aqui da fração geratriz, né? Para que vocês fizessem as frações geratrizes. Então, vamos lá. Vou atividades aqui. Deixa eu ver. Aqui, atividades, né? Aí na página 9. Dá para acompanhar aí, turma? Sim. Então, resolução aqui, ó. Escreva o número decimal correspondente, né, a cada fração. Então, aí você tem que primeiro escrever o decimal correspondente a cada fração. Então, no item A, aqui, 1/2, 1 dividido por 2, né, 0,5. No item B, 10 terços. Então, divido 10 por 3, vai dar 3,333, ou 3,3 com a barra, que está representando aqui a dízima periódica. No item C, 30 22 avos, então divido 30 por 22, você tem 1,36, 36, representando isso então como 1,36 com a barra no período, né, dessa dízima. Item D, 8 terços, então a divisão aqui de 8 por 3, 2,666, ou 2,6 com a barra, representando aqui o período que está se repetindo. No item E, 1/9, divide 1 por 9, 0,111 infinitamente, ou 0,1 com a barra em cima do 1, representando o período, né? No item F, 3/5, então 3 dividido por 5, 0,6. No item G, 16 onzeavos, 16 dividido por 11, 1,45, 45, 45, ou 1,45 com a barra representando o período. No item H, 11 trintaavos, então 0,3666, ou 0,36 com a barra em cima do 6, representando o algarismo que se repete periodicamente aí, algarismo 6. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso ir adiante ou espera um pouquinho? Espera um pouco. Acho. Tá. Ok. O exercício 2, ele pede o seguinte aqui, né? Veja o número a seguir, aí me dá esse número aqui, e pede para descobrir alguma regularidade na escrita desse número. E depois compare suas conclusões com a dos colegas. Bom, qual que é a regularidade nesse número? 1, aí vem 10, depois vem 100, depois vem 1000, depois 10.000, depois 100.000. Então, essa regularidade que nós percebemos, está aumentando, né? À medida que você tem o número aí à direita, depois da vírgula, que aparece o 1,
aumenta um zero, depois aparece 1 e aumenta 2 zeros, aparece 1, aumentam 3 zeros, depois 1, aumentam 4 zeros, novamente 1, aumentam 5 zeros, e assim por diante. Então, eu tenho aí, né, o algarismo que aparece depois da vírgula, sempre aparece primeiro o 1, depois um zero, depois repete o 1 com 2 zeros, aí repete o 1 com 3 zeros, e assim sucessivamente. É essa regularidade que a gente consegue observar na formação desse número. No item B, ele pede para analisar a afirmação. Esse número é uma dízima periódica, pois tem infinitas casas decimais. Você concorda com isso? Não, não é uma dízima periódica. Na dízima periódica, eu vou ter algarismos que vão se repetir infinitamente. E aqui eu não estou encontrando um padrão de repetição dos algarismos. Eu só estou vendo uma regularidade, né? Então, não é uma dízima periódica e esse número não é considerado número racional. O item C, ele pede para você criar um número com infinitas casas decimais que sigam alguma regularidade, mas que não seja uma dízima periódica. Você poderia fazer várias, né, tipos de representações aí. Aqui ele dá um exemplo, 3,45, depois aqui, ó, 445, 4445, 4445. Então, à medida que você tem uma regularidade como essa, aparece primeiro 45, depois 445, depois 4.445, depois 4, 4, 4, 4 e 5, e vai aumentando a quantidade de 4 repetidos de 5. Mas não é uma dízima periódica, né? Isso não é um exemplo de um número racional. Então, um exemplo que vocês poderiam colocar, né, para uma situação parecida com aquela do número que ele apresentou aí. Tranquilo, galera? Sim. Sim. Posso avançar ou espera um pouquinho aqui? Pode. Pode. Pode avançar, Daniel? Será que não está me ouvindo? Aqui no exercício 3, então... Sempre aí no banheiro tá da hora. Aqui no exercício 3 você tem que encontrar, né, a fração geratriz para cada dízima periódica a seguir. Se preferir, utilize a calculadora para conferir suas respostas. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar nesta aqui para já agilizar aqui o nosso trabalho. Então, temos que encontrar, né, as frações geratrizes, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, esse aqui é o exercício 7, né? Na verdade, aqui na página 9. São esses aqui? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui só para ver. Exercício 3, aqui da página 10. Espera lá. Nossa, esse já. Deixa eu ampliar aqui. Tá. Só um pouquinho, pessoal. Ué, por que não apareceu isso aqui? Era o 3? Deixa eu ver de novo aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu achá-la aqui de novo. Essa aqui tá o 2, da página 9. Depois é pro 3, na página 10. 3, da página 10. Espera lá. Ele começa aqui, né? Deixa eu ver. O zero tá aqui mesmo, tá certo. Dá para ver aí, pessoal? O item A aqui? Sim.
Então, beleza. Começa aqui, tá certo? Só que tá na página 10, não na página 9. Aqui, então, no exercício 3, tem o item A, tem que achar a fração geratriz de 0,7777. Então, aqui é moleza, né? Já coloca direto aqui, ó, 7 nonos. Testa na calculadora lá, que você vai ver que se dividir 7 por 9, né? Vai dar 0,77777. Aqui é a mesma coisa, ó, no item B, 0,1111 direto, você escreve lá, então, um nono. Aqui você tem 0,3244, né? Aqui você tem que fazer uma consideração para você poder fazer, né, a conversão. O primeiro passo, então, vai ser considerar o quê? Que este número vai ser x. E aí vejam que você tem que andar para você chegar até o algarismo que se repete aqui, ó, 4444, você tem que andar 2 casas decimais. Então, se você tem que andar 2 casas decimais, você vai multiplicar por 100. Então, vamos lá. Chamamos de x 0,32444. Multiplica os dois lados por 100. 100 de um lado. Multiplica por 100 o outro lado. Então, vai ficar aqui 100x é igual a 32,444. Próximo passo é você desmembrar 32,444, escrevendo 32 mais 0,444, porque eu preciso chegar num valor de dízima periódica desse lado que tenha só um algarismo de repetição, né? Aí você escreve aqui, você já sabe que 0,444 equivale a 4 nonos. E agora você arruma o 32, né? O 32 você pode multiplicar por 9 em cima e 9 embaixo. Vai ficar 32 vezes 9, dividido por 9. Ou seja, 292 sobre 9. E aqui você ficou em 292 sobre 9 porque multiplicou, né? 32 por 9 e somou com 4. E aí você pode, né, fazer a sua multiplicação de um lado e do outro, ou divisão, divide por 100 de um lado e 100 do outro. Corta aqui o 100 com 100, vai ficar só o x. E aqui vai ficar 292 sobre 900, do 9 que está multiplicando o 100. Simplifica, né? Divide por 4 em cima e embaixo. 73,225. Opa, deixa eu colocar aqui. Deixa eu subir. Pode ir adiante aqui, turma? Sim. No item D, eu tenho 0,14, né? 0,14444. Então, você chama de x, 0,14444. Veja que você tem que andar, né, com a vírgula uma casinha para a direita para obter os algarismos de repetição da sua dízima. Então, você vai multiplicar por 10 nos dois membros. Considera x igual a 0,14, 0,1444. E aí você multiplica por 10 de um lado, 10 do outro. Desmembra aqui o 1,444 para 1 mais 0,444. Sabemos que essa dízima 0,444 equivale a 4 nonos. Então vai ficar 1 mais 4 nonos. 1 é a mesma coisa que 9 dividido por 9. Então fica 9 dividido por 9 mais 4 nonos. Somos os numeradores, 13, né? E aí, para você eliminar o 10, você divide por 10 de um lado e do outro, vai virar 90 aqui embaixo. Então, x vai ser igual a 13,90 avos. Fração geratriz. Tranquilo até aqui, turma? Aqui no item E, 7,53, 53, 53, já dá para perceber direto, né, que vai ser 746 dividido por 99.
Como que você vai descobrir isso, né? Então, você considera o x como 7,53, sua vírgula tem que andar 2 casas para atingir aqui o valor de repetição, então multiplica por 100 dos dois lados, e aí você pode fazer o quê? Subtrair uma da outra, né? Subtrai, então, 100x menos x, e o 753 menos o x que vale menos, aqui 7,53. Para chegar em 99x é igual a 746, divide por 99 ambos os membros, né? 746 sobre 99. No item F, para você, então, achar a fração geratriz direto, né? 0, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, então, direto, 4, 2, 3, tem 3 algarismos de repetição, divide por 999. No item G, então, aqui nós vamos precisar para 9,22, 22, né? Considera x 9,222. Então, você vê que a vírgula tem que andar uma casa para atingir um algarismo de repetição, multiplica por 10 dos dois lados, 10x é igual a 92,2222. E lá em cima, subtrai, né? 10x de x de um lado e 10x e 92,2 de x que vale 9,222. Vai ficar 9x igual a 83, x, portanto, 83 nonos. No item H, 0,888 direto, né? A primeiro algarismo que aparece já é de repetição, então é direto 8 dividido por 9. 91, direto, 91 dividido por 99. 876, 876, 876, direto, 876 sobre 999. E no item K, aí você tem que fazer um ajuste, não dá para tirar direto, como nós temos no outro. Você vai considerar... Oh, caramba, consigo descer aqui. Um pouquinho, agora sim. No item K, então, 0, 45, 95, 95, eu percebo que o algarismo de repetição está aqui, né? 95, 95, e eu tenho que andar com a vírgula 2 casas até alcançá-lo. O que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu vou ter que andar uma casa só, né? Porque é 59, 59, 59. Andando uma casa, multiplico por 10. Então, considera x 0,45. Multiplica por 10 em ambos os lados. Depois você desmembra. Aí você sabe que 0,595959 é 59 sobre 99. 4 é a mesma coisa que multiplicar por 99 em cima e embaixo, permanece esse valor. Faço, então, um arranjo, 10, 455 sobre 99 e, simplificando, 91, 198 avos. E o item L, né? 2,35, 65, 65. Então, aqui eu percebo que está repetindo 56, 56, 56. E eu tenho, então, que avançar 2 casinhas, na verdade, uma casa até atingir a repetição. Então, multiplica por 10 dos dois lados e faz o mesmo processo. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Pode avançar ou deixa? Pode. Pode tirar aqui, Giovana? E o Daniel, tá me ouvindo aí ou não? Ok, galera. É um pouquinho mais cansativo essa parte aí de as dízimas periódicas, mas vamos lá adiante. Aí na página 10, está mostrando aí a equação do primeiro grau, né? Com 2 incógnitas. Aqui um QR Code para vocês poderem ver essa mídia. Depois vocês vêm aí com o celular, no celular, e ele coloca aqui uma situação, né, de um carro flex. Então, para abastecermos um carro flex, cujo tanque de combustível tem capacidade para 50 litros,
poderíamos colocar 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina, ou 35 litros de etanol e 15 litros de gasolina, por exemplo. Será que podemos apontar todas as possíveis quantidades de cada combustível a ser colocado no tanque desse carro? Então, é que tá, tem várias, né, possibilidades para você poder completar um tanque de um carro flex, né, com diferentes quantidades de etanol e gasolina. Então, se nós observarmos bem, aqui ele coloca uma série de possibilidades. Se ele colocar 10 litros de etanol, ele vai colocar 40 litros de gasolina, porque 10 mais 40 completa o tanque com 50 litros. Se ele não colocar nada de etanol, ele vai colocar 50 de gasolina, de forma que o tanque vai ser completo com 50 litros de combustível. Se ele colocou 50 de etanol, ele não vai colocar nada de gasolina. Continua, então, a quantidade total de combustível em 50. E assim sucessivamente. Ele pode fazer combinações de 20 de etanol e 30 de gasolina, 30 e 20 de gasolina, 40 de etanol e 10 de gasolina. De forma que o total de combustível no tanque sempre vai ser igual a 50. Agora, você pode chamar as quantidades de etanol e de gasolina por incógnitas. Então, você pode chamar a quantidade de etanol de X, porque é variável, e a quantidade de gasolina, né, de Y, porque pode ser também um valor variável, né? De maneira que você escreve uma equação para a quantidade total de combustível através de X, quantidade de etanol, mais Y, quantidade de gasolina, sempre vai ser igual a 50. Então, para você, né, fazer um uso desta equação com duas incógnitas, você observa que você precisa determinar uma para que a outra também seja determinada. Você precisa estipular o valor de uma para determinar o valor da outra. É o que é apresentado nessa outra tabela aqui. X mais Y é igual a 50. Então, você tem os valores de X, tem os valores de Y e o par, XY, um par ordenado. Quando, então, você assume um valor para X de 10, o valor de Y automaticamente tem que ser 40, porque 10 mais 40 dá 50. Do XY, X igual a 10, Y igual a 40. X igual a 0, Y tem que ser igual a 50, porque a equação tem que ser respeitada. 0 mais Y tem que ser igual a 50. Então, Y vale 50. Par ordenado, X valendo 0, Y valendo 50. Se você assumir um valor de X igual a 50, significa que o Y vai ser 0. 0, Y. Agora, vamos dizer aqui que você assumiu um valor de Y igual a 30. Então, para que seja verdade isso, né, X mais 30 tem que ser 50, o seu X tem que valer 20. Então, para o ordenado aqui, 20x, 30y. Agora você assume o valor de y igual a 20. Então, o valor de x tem que ser 30. Para o ordenado, 30 para x, 20 para y. Você assume o valor de y igual a 10, então x tem que valer 40. Respeitando a equação, né? X mais 10 tem que ser igual a 50, portanto, x vai ser igual a 40. Para o ordenado, 40 para x e 10 para y. Tudo bem aqui, turma? Sim. Espera um pouco.
Então, quando eu tenho duas incógnitas, né, nessa equação, o que acontece? Um dos valores tem que ser um valor que você assume, arbitrário. Você precisa de um valor fornecido para determinar o outro, respeitando, então, a igualdade, né? Isso vai gerar, então, um par ordenado. Sempre vai assumir, então, nesse par ordenado, o valor primeiro que você atribuiu uma incógnita, que é x, e a segunda incógnita que você atribuiu, que é y. Pronto. Olha só, esses pares ordenados que nós vimos lá na construção da tabela, eles constituem-se, então, várias soluções da equação x mais y é igual a 50. Então, eu tenho um conjunto de pares ordenados que representam soluções para essa equação. Aqui, os pontos que foram colocados, né? O ponto 0, 50. Então, vou achar ele aqui no ponto 0, 50. 0x, então, está aqui, ó. Subo lá, 50 em y. Eu tenho o ponto 10 em x. Então, eu tenho a solução para y, 40. Eu tenho um ponto onde eu tenho 20 para x, y, portanto, valendo aqui 30. Eu tenho em x um valor de 30 e em y eu tenho o correspondente 40. Então, esse conjunto de pares ordenados que foram apresentados aqui, todos eles representam soluções, né, para a nossa equação lá com duas incógnitas. E quando você coloca isso no plano cartesiano, você começa a perceber, então, que você vai estar construindo uma reta. Olha lá, ligando esses pontos no plano cartesiano, eu tenho aqui, ó, uma reta. Todos os pontos dentro desta reta, os pares ordenados dentro, né, que são pontos nessa reta, representados por um valor de x e um valor de y, todos eles são soluções para aquela equação. Então, vejam lá a construção da reta, né? Eu tenho aqui, então, os pontos que foram colocados naquela tabela. E, é claro, essa reta que está formada aqui, ela vai ter infinitos pontos dentro dela. Então, eu vou ter infinitas soluções para aquela equação. Aí ele pergunta aqui, pessoal, só para vocês responderem. O par ordenado menos 5, 55, é uma solução da equação x mais y é igual a 50? E aí, o que vocês acham? Esse par ordenado, x valendo menos 5 e y valendo 55. Então, aqui eu tenho x valendo menos 5 e y valendo 55. Sim ou não? Sim. Vamos ver? Aqui eu tenho o eixo x, horizontal. Aqui eu tenho o eixo y, vertical. Aqui eu tenho a origem, ponto 0, 0. Os valores de x que são negativos estão antes do zero. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o valor menos 1, ou menos 5, poderia ser aqui. Seria possível que eu tenha esse par ordenado, menos 5 com 55? 55, encontrá-lo aqui, ó. Aqui estaria esse 55. Mas vejam que esse ponto, esse par ordenado, está fora da reta. A reta está limitada até os 50. E por quê?
Porque X é a quantidade de etanol que eu coloquei. Dá para colocar uma quantidade de etanol negativa? Dá para colocar menos 5 litros de etanol no carro? Perceberam que não é solução, então? Não é um par ordenado aí dessa reta? Não dá para você colocar uma quantidade negativa de combustível. Então, esse par ordenado não faz parte da reta, né? Aí. Então, par ordenado, ele pode até ser uma solução da equação, mas na representação da realidade, ela não tem significado, né? Você não tem um significado físico para isso. Você colocar menos 5 litros de etanol e 55 litros de gasolina, mesmo que satisfaça a equação, não está representando, né, a realidade fisicamente. Podemos ir adiante, turma? Sim. Então tá aí, pessoal. Essa equação x mais y é igual a 50 é um exemplo do quê? De uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Primeiro grau porque essas incógnitas estão elevadas à primeira potência, né? Ou seja, o expoente da incógnita é 1. E aí eu tenho duas incógnitas, que nós chamamos de x e y, e elas sempre vão aparecer nessa forma, né? Ax mais by é igual a c, onde a e b são números diferentes de zero. Então, claro, o a e o b precisam ser diferentes de zero, são números, e c também vai ser um número, mas nesse caso c até poderia ser zero. Então, vejam aqui ó, uma outra equação de primeiro grau com duas incógnitas, menos 2x mais y é igual a menos 10. Tá certo? Também é uma equação de primeiro grau. Veja que os números a e b são menos 2 e 1, que são diferentes de zero, e o número c representa menos 10. Tudo bem, galera? Sim. Aqui ele pede para, então, nós fazermos o seguinte, né? Completar a tabela com as informações que estão faltando. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Para o item A, para o item B e para o item C. Vou abrir aqui na outra. Aqui no meu. Não era esse que eu queria. Eu acho aqui. Vou achar aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem isso. Mas, para fazer isso em casa. Em casa, não. Nesse tempinho que está faltando, né? E também depois termina em casa. Deixa eu ver aqui. Volume 4. Deixa eu chegar lá. Tá aqui. Então, pessoal, com essa equação que foi dada, está aí na página 11, menos 2x mais y menos 10, o que vocês vão fazer, então? Aqui no item A, na página 12, completar a tabela com as informações que estão faltando. Então, o que você vai fazer aqui? Completa a tabela com o que está faltando. Por exemplo, ele falou aqui, ó, se você tem o x valendo menos 1, o y vai valer menos 12. E o par ordenado é menos 1 e menos 12. Aqui ele deu o valor de x, 3. Como que eu vou achar o valor de y? Eu vou substituir o nosso 3, substituindo o 3 aqui no valor do x, vai ficar menos 2 vezes 3, menos 6, menos 10, passo o menos 6 para o outro lado, mudando y vai valer menos 4. Então, vem aqui com o valor de y, que é a equação, menos 4, e escreve o par ordenado. E vai fazendo isso em todas as partes que precisam ser completadas aqui na tabela.
Depois que você completou a tabela, você vai marcar os pontos, né, dos pares ordenados que você construiu aquela tabela. Marca os pontinhos aqui para x e y. Então, eu vou encontrar aqui um ponto de x valendo 6 e o y valendo 3. Faz o pontinho aqui. Vai encontrar um outro ponto aqui, né? X valendo 4, y valendo menos 1. Marca outro pontinho. Marcou todos os pontos, você constrói, então, a sua reta, né? Aí você constrói a reta com todos os pontos daqueles pares ordenados que você construiu na tabelinha. E aí você vai responder aqui, nessa equação, x também pode assumir valores negativos? E aí você vai chegar nessa conclusão quando você construir o seu gráfico, né? E aí nós vamos ter uma seguinte conclusão. Com duas incógnitas, nós sempre teremos infinitas soluções. E as infinitas soluções que vão aparecer ali serão representadas por uma reta no plano cartesiano. Agora, dependendo da situação prática que você vai resolver um problema, é claro, né? Você vai ter uma limitação dessas soluções nessa reta, onde você não vai poder extrapolar, porque podem apresentar soluções que não representam a realidade de um problema prático, né? Então, temos que fazer aqui estes exercícios na página 12. Alguém quer tirar um print aí da tela? Você não tá compartilhando agora. Ah, não tá? Ixi. Deixa eu pôr aqui de volta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Era um pouquinho que deu uma bugada aqui. Deixa eu ver o que pode ser. O que houve? Acho que fechou aqui o... Pera lá, pessoal. Acho que vai. Agora foi. Tá dando para ver aí? Dá para ver aí, galera? Sim, sim. Sim. Alguém quer tirar um print da tela? É pra fazer essa só? Então aqui nós vamos fazer isso aqui no item A, página 12. O item B, construir o gráfico e responder aqui o item C. Tá Depois bom. vão aparecer atividades aqui. Deixa eu ver. Essas aqui ainda não. Essas deixam. Vamos fazer só aqui, pessoal. Só. Então aí a página 12. Completar a tabela. Página 12, item A, item B e item C. Tranquilo? Sim. Pessoal, alguma dúvida até agora? Não? Tá suave? Sim. Beleza, então, galera. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha lá para a próxima aula. E na sexta-feira nos encontramos de novo para corrigir esses exercícios aí e dar sequência no conteúdo. Ok? Sim. Galera, um abração a todos. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Abração.